Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, vamos dar início hoje ao capítulo de número 9. Antes mesmo de continuar, não posso deixar de pedir, se você tem gostado dos estudos, curta, compartilhe, deixe seu comentário, para que esse estudo possa chegar a outras pessoas. O que nós não podemos perder de vista ao analisar os capítulos 9 a 11? O apóstolo Paulo, depois de escrever, pensando no capítulo 8, onde ele escreveu que nenhuma condenação há mais para aqueles que creem em Cristo Jesus, onde ele dissertou a obra do Espírito Santo que vivifica as nossas vidas por termos crido em Jesus, de repente, então, ele se lembra do pensamento comum, corrente entre os judeus do seu tempo. Nesse estudo eu vou diferenciar o que significa judeu, israelita, semita, hebreu, porque todas essas terminologias apontam para o mesmo povo. Ele se lembra então de um pensamento comum que eles tinham e que os judeus ortodoxos hoje têm também. Não precisamos de Cristo para ser salvo. Somos filhos de Abraão. E então, para poder mostrar isso, que aliás, quantos deles não falaram isso para o próprio Senhor Jesus, enquanto ele estava na terra, né? Somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Era isso que eles pensavam, eles eram descendência de Abraão, então por ser descendência de Abraão, eles já eram salvos. E então o apóstolo Paulo vai iniciar o capítulo 9 dissertando sobre isso, que a descendência dos filhos de Deus, ela não é física, mas ela é espiritual. É por isso que ele vai entrar em assuntos que são considerados complexos no capítulo 9, como a eleição, como o nascimento de Jacó e de Esaú, como o endurecimento de Deus a Faraó, como o endurecimento de Deus aos israelitas. E então nós vamos tratar de temas, não somente nesse estudo, mas em todos os estudos, dos capítulos 9 a 11, para nós tentarmos mostrar o que é esse endurecimento. O que é que foi que Deus fez na vida de Faraó para mostrar nele o seu poder? O que é esta eleição e por que foi que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú? Nós vamos tentar desmistificar alguns pontos da teologia calvinista, como a questão da eleição incondicional, onde Deus escolhe um para ser salvo e outro para ser condenado, mas tudo à luz do contexto bíblico, à luz da revelação de Deus. Por isso, não perca esse estudo e os próximos estudos até o final do capítulo 11, para que nós possamos entender bem isso, e aproveite, continue estudando toda a epístola de Paulo aos Romanos. Mas então não perca o foco do assunto principal que vai permear o capítulo 9, 10 e 11. Os judeus pensando, não precisamos de Cristo para ser salvo. Bem, se alguém pensa isso, então essa pessoa não tem salvação. E quem estava pensando isso era o povo da nação que Deus escolheu, a saber, os judeus. Então, o que foi que ele começou relatando? A sua profunda tristeza. E aí, nesse ponto, ele faz o mesmo que fez Moisés quando intercedeu pelo povo em relação ao bezerro de ouro, quando ele disse: risca-me do livro da vida, se não oferecer perdão ao povo, colocando-se realmente como um intermediador entre Deus e os homens. É claro que Cristo, na nova aliança, é o nosso único mediador. Moisés era um tipo de Cristo. Então, Moisés mostra o seu profundo amor pelo povo. E aqui o apóstolo Paulo mostra o seu profundo amor pelo povo também. Quando, semelhantemente a Moisés, ele diz: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, de certa forma como Moisés, riscado do livro da vida, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. No versículo 4, o apóstolo Paulo começa dizendo: são israelitas. O povo de Israel sempre foi chamado por 4 termos: são hebreus, são israelitas, são semitas, são judeus.
todos esses termos, eles se reportam ao mesmo povo. Vamos tentar então diferenciar. Por que eles são chamados de israelitas? Porque Jacó teve um nome mudado por Deus para Israel. Em Gênesis capítulo 35, versículo 10, nós vemos isso. Então, a partir daí, a partir de Jacó, o povo passou a ser chamado como israelita, referência ao nome de Jacó, Israel, o novo nome de Jacó. Também foi chamado, sempre são chamados de judeus, e isso é em relação à predominância de uma das tribos de Israel, a tribo de Judá, até mesmo porque ela sempre foi uma tribo de maior predominância, e durante um bom tempo da história de Israel, o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino do sul era o reino de Judá. Então essa tribo ganhou predominância. Quem morava lá era o povo de Judá, que era o povo judeu. Posteriormente, o nome judeu acabou se referenciando a todo aquele de Israel, seja do norte, seja do sul. Também são chamados de povo hebreu, e isso é uma referência a um dos patriarcas, chamado Abraão, porque ele era um hebreu. Quando nós vemos em Gênesis 14, 13, ele é chamado de Abraão, o hebreu. E por que Abraão é chamado de hebreu? Porque ele é um descendente de Éber. Gênesis 10 mostra que é um descendente, esse Éber é um descendente de Noé. E em Gênesis 11, nós vemos que Abraão é um descendente de Éber. E Éber é um descendente de Sem, que é um filho de Noé. E desse Sem, então, vem a quarta denominação ao povo, que são semitas. Semitas é o que, então? Semita é um descendente de Sem. É a partir daí que nós entendemos o porquê que, por exemplo, a Alemanha nazista ela era antissemita. Ela era anti-povo descendente de Sem. Que aí podemos dizer que são anti-hebreus, são anti-Israel, são anti-judeus, são antissemitas. Então são quatro nomes diferentes, mas todos reportam ao mesmo povo. No versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo então diz: são israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Aqui Paulo faz uma lista para mostrar os privilégios do povo israelita. Agora que nós já compreendemos o que é um povo israelita, né? O que é um povo hebreu, um povo semita, um povo judeu, Paulo trata de trazer para eles aqui a lista de privilégios que eles tinham e por que ele estava triste por eles, desejaria até mesmo ser anátema por eles, para que eles pudessem compreender os mistérios de Cristo. Porque a eles, a essa nação, pertence a adoção. Eu vou colocar alguns textos para vocês aí enquanto eu gravo aqui esse estudo. Deus mandou Moisés dizer ao faraó que Israel era seu filho, seu primogênito. Então é uma nação que Deus escolheu entre todas as nações para trazer seu filho ao mundo. Israel era seu primogênito, era seu escolhido. A glória, Deus, quantas e quantas vezes Deus mostrou a sua glória no meio dessa nação. Olha a abertura do Mar Vermelho. Quantas não foram as glórias que Deus demonstrou à vista do seu povo? Quantos milagres Deus não realizou no meio desta nação? Então Paulo está aqui lembrando, deles também é a glória, as alianças que Deus fez com Noé, com Abraão, com Davi, os patriarcas. A legislação, a lei que Deus trouxe, que abriu caminho para que o povo se arrependesse.
e pudesse crer no Cristo que nos resgataria dos nossos pecados, o qual a lei trouxe, mas não somente a lei, toda a legislação, toda a preparação para que nós pudéssemos entender o quanto nós precisávamos do Cordeiro de Deus, o culto, o tabernáculo no meio do povo, para que depois no Novo Testamento nós pudéssemos perceber que Cristo é o tabernáculo de Deus no nosso meio, as promessas messiânicas, as promessas que o povo deveria conhecer para que depois não tivesse negado ao Messias de Deus e não ficasse aguardando um outro Messias. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele veio de uma genealogia dos patriarcas. Claro, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Bem, eu não me preocupei em explicar detalhadamente as questões que estão nessa sessão, como por exemplo, não dei tantos detalhes acerca da adoção, da glória, das alianças, da legislação, do culto, das promessas, dos patriarcas, porque não é o objetivo do estudo. Por que foi então que o apóstolo Paulo citou todas essas questões? O que nós não podemos perder de vista, como nós falamos no início do estudo, é a nação escolhida de Deus. É a nação onde Deus decidiu se descortinar ao mundo, realizando tantos milagres, chamando pessoas com quem ele fez aliança para mostrar o seu amor, a sua fidelidade. Deus escolheu uma nação, Deus formou uma nação a partir da fé de um homem, para que então viesse o descendente, para que então viesse aquele com quem Deus confirmaria a sua aliança e a sua promessa, que é o Senhor Jesus Cristo. E então, quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, e sobre isso é que eu quero tratar com mais detalhe a partir do versículo 6, no nosso próximo estudo, quando o Senhor Jesus vem ao mundo, o que eles fazem? Eles rejeitam. Por isso que eu coloquei aí no estudo algumas promessas, são algumas, não são todas, algumas promessas acerca do Messias no Velho Testamento. Para que eles deveriam ter analisado as Escrituras, eles deveriam ter se aprofundado, mas o seu amor ao mundo fez com que eles esquecessem de Deus e não dessem importância à salvação de Deus. É aquele momento em que o ser humano endurece o seu coração. E aí, quando o ser humano faz isso, Deus responde com juízo. Mas quando o ser humano se quebranta diante de Deus, então cumpre-se a palavra de Deus, que ele não despreza nenhum que a ele se achega. Nós vamos tentar trabalhar isso com bastante detalhes nos próximos estudos, para tratar um pouco desse endurecimento, desse juízo de Deus, mas de Deus demonstrando misericórdia a todo aquele que nele se chega, para tentar desmistificar um pouco dessa eleição incondicional, para tentar desmistificar um pouco em alguns pontos da teologia calvinista que não conferem com a Bíblia, que não são interpretações ao texto do autor, mas não revelam o amor perfeito, puro e misericordioso do nosso Deus. Fique então comigo nos próximos estudos. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para continuarmos o estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Até mais.